nada menos como um teste para nossas vidas, para algo que Deus tem para realizar em nossas vidas, lá no nosso futuro, né? E que a gente pensa que é logo no presente. Deus é um Deus presente, mas é um Deus que vê o nosso futuro. Ele sabe muito bem quando nós chegamos na igreja, quando você chega em casa, quando você chega para ler a Bíblia, a alegria que você lê a Bíblia e naquele dia você amanhece com aquela força. Mas ele sabe também que você pode desanimar no meio da caminhada, principalmente se a intenção do seu coração não for mesmo adorar a Deus, mas querer algo de Deus. E na verdade Jesus estava, como sempre, discipulador, e o discipulador é aquele ensinador, que ele ensinava apenas, não apenas teoricamente, mas ensinava também na prática. Uma grande multidão acompanhava e apertava Jesus. Eu fico imaginando a sede daquelas pessoas, naquele momento, de ouvir as palavras que saíam dos lábios de Jesus. Ainda que ele não era conhecido totalmente dentro da Judéia, dentro de Samaria, nos lugares onde ele passava, era muito pouco ainda o conhecimento, mas os feitos dele já tinham sido anunciados em muitos lugares. Jesus já tinha feito grandes milagres. Os discípulos que estavam ali, os futuros discípulos, eles estavam ali para não só apenas serem chamados, mas eles estavam ali testificando de quem era Jesus, para conhecer quem era o seu mestre, quem era o seu seguidor. E o interessante em meio a isso é que nós percebemos que Jesus ensinava a palavra. A necessidade do ensino da palavra. A gente sempre fala que a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta a multidão. Mas essa palavra aqui é a palavra de Deus. Essa palavra aqui é o próprio Jesus, o Verbo, que está lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este mesmo Verbo estava ali agora. Esse mesmo Verbo, essa mesma palavra ambulante, estava ali ensinando a uma grande multidão sedenta. Sedenta de quê? De ouvir uma palavra, de ouvir uma palavra de esperança. Jesus estava em uma colônia de pescadores. Ali havia muitas pessoas que pescavam, não só Simão, como João, nem Tiago, mas também outros pescadores havia naquele lugar. E talvez outros que tinham saído muito além de Pedro, João, Tiago, muito além daqueles que saíram do barco, aqueles que já estavam à frente e que já tinham muito mais tempo de pescador, porque como era uma colônia de pescadores, havia famílias. Aquelas famílias necessitavam da pescaria para a sobrevivência. E por causa disso, alguém estava olhando, porque como Pedro, João e Tiago, eles eram, expertos em pescar, e eles passaram aquela noite toda e não apanharam nada. Eu fico imaginando, querido, o que eles estavam pensando quando ia chegar, à beira-mar. Como seria a receptividade das pessoas que esperavam algo deles? Como seria aquelas pessoas dizendo, olha, aqueles homens saíram, passaram a noite toda, e no lugar que era propício, porque o peixe caía mais, e cai mais à noite. É muito mais difícil o peixe cair durante o dia, quando o peixe cai mais à noite. Então foi muito difícil, porque eles já eram acostumados a pescar naquele lugar, era acostumado a pescar naquele mar. Havia muitos pescadores, talvez outros foram bem-sucedidos, não tanto quanto eles. Deus estava provando eles. Mas o que eu entendo nesse texto é que o ensinamento de Jesus trouxe, não só para Pedro, Tiago e João, mas trouxe para uma grande multidão um exemplo de fé. Uma demonstração de que, na verdade, não ficou só apenas na palavra. Fala para o teu irmão que Jesus não fica somente na palavra, não. Jesus não fica só na palavra. Porque a palavra dele, a palavra cria vida e gera um milagre. Fala para o teu irmão que a palavra de Deus, ela cria vida e gera um milagre.
milagre em você. Mas preste atenção que aquela multidão apertava. Queriam estar com Jesus. Palavras boas, gostosas. Jesus estava falando de algo muito maravilhoso. Talvez Jesus estava falando da natureza. Talvez Jesus estava falando dos peixes do mar. Talvez Jesus estava falando de uma situação onde dizem, está vendo aqueles pescadores ali? Nenhum deles apanharam peixe. Mas se vocês tiverem fé, ainda vai chegar peixe hoje aqui neste lugar. Oh, aleluia. Mas se vocês tiverem fé daquilo que eu estou falando, vocês vão para casa. Vocês estão na expectativa dos barcos chegarem. Mas antes dos barcos chegarem, eu cheguei primeiro. Eu sou aquele que toma posição. Eu sou aquele que, aleluia, tem controle sobre todas as coisas. Até mesmo aquilo que parece não ser, eu faço acontecer, porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu faço acontecer. O interessante, querido, que Jesus se dirige, eu creio que a multidão ficou acompanhando, disse, e agora? Por onde ele está indo? Alguém estava precisando de socorro. Talvez nem todo mundo está precisando de socorro. Talvez as pessoas estão dizendo, olha, eu não preciso. Mas talvez você, lá no meio desse pequena multidão que está aí, Deus está dizendo, é o seu coração. É o seu barco que eu quero emprestado nessa noite. Eu quero o teu barco emprestado. Porque na verdade, quando eles chegaram ali, o que foi que eles fizeram? Jesus observa que aqueles homens não estavam alegres. Jesus observou que eles estavam decepcionados. Imagine que vergonha. Uma pessoa acostumada a pescar tanto e vir com o barco vazio, e se esse pescador aí não é de nada, né? Esses pescadores aí não pegaram nada, passaram a noite toda. Eu imagino a mulher dizendo, e agora? Né? O que é que nós vamos comer? Eu fico imaginando ele pensando no seguinte, e as crianças? E como será lá na aldeia de pescadores? Como é que eu vou ser visto agora? Eu era visto como um bom pescador e hoje eu sou um derrotado. Ninguém está olhando mais para mim, ninguém vai olhar mais para mim como um pescador. Mas Jesus, querido, começou a observar. Jesus começou a olhar aquela multidão. E o interessante é que Jesus viu que atrás daquela multidão tinha dois barquinhos que estavam o quê? Parados. E os pescadores estavam ajuntando as redes para lavar. Desanimado, sem esperança. Jesus caminha e entra no barco de Pedro. Diz assim, Pedro, me empreste o teu barco hoje. Eu creio que Pedro, naquele momento, ele ficou parado, dizendo, olha, esse homem estava lá diante de uma grande multidão. Esse homem agora se aproxima e pede o meu barco emprestado, estou dando o barco aquele que é logo no meio. Porque Jesus sabe da tua situação. Jesus sabia que entre os três que estavam ali, o mais desesperado, porque ser Pedrão sanguíneo, Pedrão aquele que na verdade tomava posições, Pedrão que desistia também, começava as coisas e não voltava novamente, não ia à frente, Pedrão que era esse homem que agia com a sua espada. Jesus estava preocupado com a situação de Pedro. Jesus estava procurando ver o que podia fazer por Pedro. Jesus vai estar procurando saber o que ele pode fazer por você. Mas é necessário que você empreste o seu barco para ele. Amém. É necessário